Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou a Fernanda, sou coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, o CIEVS Nacional. Então, nessa semana, nós organizamos uma série de web palestras, como público-alvo os municípios, as gerências de saúde, os apoiadores do COSEMES, para falar sobre as alterações das últimas notas de orientação sobre a Covid. Nós compilamos todas em um manual, né, que foi lançado no final de agosto. A web palestra de abertura, então, a gente solicitou uma palestra com a doutora Rô, que ela é infectologista, e com o Dr. Rodrigo, para falar da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Foi uma palestra que deu embasamento, né, falou um pouquinho da doença, da complexidade dessa doença, para que a gente pudesse agora falar, então, das orientações técnicas e o que alterou nesse novo manual, tá? Então, já informando que tiveram muitas discussões até a gente conseguir disponibilizar esse manual. Todas as orientações foram embasadas no guia do Ministério da Saúde, em orientações da Organização Mundial de Saúde, do CDC. Eu sei que vocês estão com muitas dúvidas, então por isso que a gente fez nós dividimos o manual em assuntos, né, em capítulos, para ficar mais fácil para a gente discutir, para não ficar muito cansativo, e para que vocês conseguissem enviar as perguntas de acordo com a pauta de cada palestra. Então, hoje a gente vai falar do Manual de Orientações da Covid, que foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. A pauta da apresentação de hoje são as definições de caso, os critérios de confirmação e as metodologias laboratoriais empregadas. Esse manual de orientações da Covid, ele revoga a nota técnica conjunta 002 de 2020, que era aquela que falava justamente das definições, dos critérios, dos tipos de metodologia para a Covid-19, da nota técnica 003, que falava dos testes rápidos, a utilização deles, e de outras notas informativas que falavam da questão dos óbitos. Então, todas a gente revogou, atualizou e compilou todas nesse manual de orientações, tá? Então, a nossa programação começou na data de ontem, então, com a apresentação da doutora Rô, falando sobre Covid-19, o que aprendemos até agora, com a apresentação do Dr. Rodrigo, falando sobre a SIMP, sobre a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, e sobre a vigilância da SIMP com a Simone Bittencourt, que é responsável pela influenza na Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Hoje, como eu já falei, a nossa pauta vai ser definições de caso, critérios de confirmação, metodologias laboratoriais. Amanhã, nossa reunião está marcada para as 4h30, com o tema notificações, óbitos e sistemas. E na sexta-feira, dia 11, às 4h, sobre investigação, monitoramento, rastreamento e isolamento. Então, iniciando pela definição de caso suspeito da COVID. O que mudou? Em relação à síndrome gripal. Anteriormente, era considerado um caso de síndrome gripal o indivíduo que tivesse febre, mesmo que referida, e pelo menos um dos sintomas, como tosse, coriza ou dor de garganta. Então, hoje muda, a gente atualizou de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, que síndrome gripal vai ser caracterizada naquele indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas, que pode ser a febre, né? Então, se ele tiver febre ou distúrbios gustativos, ou se ele tiver dor de garganta e dor de cabeça, ele já se enquadra na definição de síndrome gripal, tá? Lembrando que em crianças pode ser considerada também a obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico, e em idosos deve-se considerar também critérios específicos de agravamento, como a síncope, confusão mental, sonolência excessiva
irritabilidade e inapetência. A síndrome respiratória aguda grave não mudou essa definição de caso, então são indivíduos com síndrome gripal que apresente apneia, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de O2 menor que 95 em ar ambiente ou coloração azulada nos lábios ou no rosto. Em crianças, além desses itens, deve-se observar também o batimento das asas de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Então, a definição de síndrome respiratória aguda grave, de SRAG, não sofreu alteração. Então, hoje, o que a gente considera para critérios de confirmação? Nos casos sintomáticos, o critério clínico-laboratorial, o critério clínico-epidemiológico, lembrem que isso já estava disponível na nota técnica 002, então a gente já utilizava essas definições. O que mudou? A partir do manual, nós acrescentamos também os critérios clínico-imagem, que eu vou falar um pouco adiante, e o critério clínico. Tá? Então, para casos assintomáticos, a gente usa 4 critérios de confirmação, que são esses 4. Para os casos assintomáticos, a gente utiliza apenas o critério laboratorial para confirmação de caso, tá? E existe também, agora nesse novo manual, o critério de síndrome gripal ou SRAG, que é não especificado, que eu também vou falar um pouquinho dele adiante. O critério de confirmação clínico-laboratorial, então a gente considera o critério de biologia molecular, que é o RT-PCR, também a gente vai falar um pouquinho adiante quando falar das metodologias. O critério imunológico, que vai entrar todos os testes de sorologia, então entra o ELISA, os testes rápidos imunocromatográficos, o ECLIA e o CLIA. E também a pesquisa de antígeno, que é a imunocromatografia, que é o teste rápido para a detecção de antígeno em secreção de náusea, orofaringe ou saliva. O critério clínico epidemiológico é aquele caso de síndrome gripal, SRAG, ou mesmo um óbito por SRAG, que tem histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias, antes do aparecimento dos sintomas. Por que 14 dias? Porque a gente ainda considera esse o período de incubação. Com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Esses, eu acho que ninguém tem dificuldade, todos já faziam, né, porque já estavam disponíveis nas outras notas. O que entrou de novo? Então, o critério clínico, que é aquele caso de síndrome gripal ou de SRAG, que está associado à anosmia, ou seja, disfunção olfativa, ou algesia, que é disfunção gustatória, agudas, sem que não tenha outra causa pregressa e que também não foi possível encerrar por outro critério de confirmação. E entra também o critério clínico de imagem, que é aquele caso de síndrome gripal ou de SRAG, ou também óbito por SRAG, que não foi possível confirmar ou descartar por critério laboratorial e que apresente alterações tomográficas. Como opacidade em vidro fosco, periférico bilateral com ou sem consolidação, ou linhas intralobulares visíveis, pavimentação, ou opacidade em vidro fosco, multifocal de morfologia arredondada, com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis, ou sinal de halo reverso, ou outros achados de pneumonia em organização observados posteriormente da doença. Que tem um lembrete que quando houver a indicação de tomografia, o protocolo é que seja feita uma tomografia computadorizada de alta resolução. Então, a doutora Lígia, infectologista, está aqui conosco e ela vai falar um pouquinho da interpretação desses exames de imagem para vocês. Bom, pessoal, boa tarde. Vou tentar auxiliar aqui do ponto de vista clínico a questão do acompanhamento desses pacientes, já que agora o critério clínico-imagem também permite a gente classificar um caso como COVID-19 positivo.
Então, o que a gente vai ver que o exame de escolha, como a Fernanda disse, para avaliar e fazer esse diagnóstico clínico imagem, é a tomografia de tórax. E por que nós falamos a famosa alta resolução? Porque a tomografia de tórax de alta resolução é um tipo de imagem que vê melhor o parênquima pulmonar. O parênquima pulmonar é aquela parte preta que a gente vê aí no raio-x, na tomografia, e consegue avaliar melhor isso e a gente consegue dar um laudo mais detalhado sobre a possibilidade da COVID. Então, o que vai aparecer na tomografia de tórax, o que vai estar escrito no laudo, né? Quando a gente pegar, porque normalmente talvez nós não somos os experts em olhar a imagem da tomografia, mas se ela vem com um laudo, o que a gente vai ver? Na grande maioria dos casos, a gente vai ouvir a tal da opacidade em vidro despolido ou opacidade em vidro fosco. Eu vou mostrar imagens para vocês daqui a pouco, para vocês terem ideia do que seja isso. Então, essa é o grande chamariz na imagem da COVID-19 na tomografia de tórax, a opacidade em vidro fosco, que envolve múltiplos lobos. Então, o pulmão tem vários lobos, tá? Superior, inferior, e nesses lobos a gente percebe que vai ter essa opacidade e não vai ser localizada. Ela vai ser em um único, não vai ser em um único lobo, ela vai ser em vários, né? Daí o que a gente vai ter também? A gente pode ter uma distribuição subpleural e peripleural, né? A pleura é a capinha, né, que a gente diz aí do pulmão. Então a gente vai ter as imagens mais localizadas nessa região. Então, a gente não vê o meio do pulmão tão acometido, a gente vê mais a parte periférica do pulmão, tá? Então, é isso, vidro fosco em vários lobos e na região periférica. Essa é a definição que muitos radiologistas têm definido no laudo da tomografia. Pode aparecer também em forma de consolidações, tá? As consolidações é o que a gente escuta também nas pneumonias, que são imagens aí em 75%, pode aparecer uma imagem mais esbranquiçada ali no meio daquela parte mais escurecida do pulmão, espessamento dos septos, dilatação dos brônquios, isso já não é tão comum, mas pode acontecer também. E uma coisa que chama atenção é para a gente prestar atenção em diagnóstico diferencial, que a gente não tem visto na COVID-19 o tal do derrame pleural, que pode acontecer, por exemplo, numa pneumonia, numa tuberculose. Então, assim, são coisas que, se tiver um derrame pleural nessa tomografia, a gente começa a pensar que não é COVID. Se a gente tiver linfadenopatia, linfonodomegalias, desculpa, na tomografia normalmente vem descrito aumento dos gânglios, linfonodomegalias. Se a gente tiver essa descrição, isso também fala contra a COVID, porque normalmente a linfadenopatia está ausente na COVID. E normalmente a gente não tem nódulo pulmonar, que é mais comum em neoplasias, tuberculose. Então, a gente não vai ter esse tipo de imagem. Então, resumindo, no critério clínico imagem, o paciente vai ter a clínica e vai ter a tomografia com opacidade em vidro fosco, acometendo vários lobos pulmonares e dando a questão de acometimento periférico. Onde eu mudo aqui, Fernanda? Só para não me... Obrigada. Então, olha, gente, aqui eu vou mostrar para vocês, então, eu acredito aqui, o pulmão está aqui, né, essa parte brancária cardíaca, então, aqui, o que a gente começa a notar? Conforme vai aproximando a foto aqui, a gente vai verificando, aqui, vou tentar apontar para vocês, essas imagens mais periféricas esbranquiçadas, você não vê aqui, olha, você vê aqui mais conservado, mais pretinho, enquanto que aqui você vê um padrão mais embaçado, que a gente fala, né? Que é o famoso vidro fosco. Aqui já fica até na suspeita, aqui, onde eu estou apontando, de uma consolidação. São todas imagens que os radiologistas vão laudar,
e que pode sugerir para nós a possibilidade da Covid-19 aliado à clínica, tá bom? E daí aqui é mais próximo, fica mais legal para eu explicar para vocês. Então é isso, ó, isso que eu estou mostrando, que é o famoso vidro fosco, olha, vidro fosco periférico. Ele não é central, ó, essa parte do pulmão que eu estou apontando continua bem pretinha. Então, isso fala a favor da Covid, olha, periférico. Você não vê muito no centro, tá? As lesões. Então, aqui aqui é mais tênue, porque vai mudando os cortes, né? Mas é uma questão aí importante para vocês, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver o que mais tem aqui de imagem que a Fernanda... Aqui também o vidro fosco. Aqui, olha, é uma espécie que poderia classificar de talvez uma consolidação, que a gente pode chamar de uma descrição também de uma consolidação, mas o que assim, está sendo muito falado na medicina é isso, esse padrão vidro fosco. Ó. Você pegou alguém com uma clínica, e o interessante é que, assim, a classificação até da gravidade pode ser feita pela tomografia, porque se você tem um acometimento desse padrãozinho de vidro fosco pequeno, eles conseguem fazer uma porcentagem, 20% do pulmão, 30%, então é classificado como leve. Se eles colocam lá 75%, eles classificam como grave, então é um sinal que esse paciente tem que ser internado. Às vezes ele está bem, mas ele tá com o pulmão acometido. Então, basicamente, é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Padrão vidro fosco em vários lobos e periférico. Tem mais imagem aí. Isso daqui está querendo dizer que não tem um espessamento do septo, tá? Normalmente, quando a gente tem uma pneumonia, isso daqui está mais sujo. Eles viram uma coisa só, tá? Coisa que a gente não vê tanto na Covid. A gente vê bem diferenciadinho, bonitinho, que a gente fala, né? E na Covid ela fica bonitinha, não tem linfonodomegalia, normalmente pode ver gânglios aqui ao redor, que a gente também não vê na Covid. Então fica tudo limpinho essa região, mostrando que pode ser Covid mesmo. E aqui ele provavelmente quis, essa imagem é para a gente mostrar a ausência de derrame pleural, que normalmente quando vem derrame pleural, a gente vai ver um velamento aqui dessa região de parênquima pulmonar de base, para poder se preocupar e também daí não pensar tanto em Covid, tá certo? Vou continuar. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui. Essa parte eu continuo, é você, né, Fernanda? Então a Fernanda vai continuar. Então, fizemos uma dobradinha aqui, depois ela volta. E voltando, então, para os critérios de confirmação. Agora, o critério laboratorial em indivíduo assintomático. A gente estava falando até agora os critérios, né? Para os indivíduos sintomáticos, nós abordamos os 4, então, laboratorial, clínico-epidemiológico, clínico e clínico-imagem, que foi esse que a doutora Lígia explicou um pouquinho para vocês. E agora, o critério laboratorial em indivíduo assintomático. Então, a gente considera critério de biologia molecular, né, resultado detectável para SARS-CoV-2, realizado pelo método de RT-PCR em tempo real. O imunológico, então, são aqueles testes sorológicos que têm resultado reagente para IgM e ou IgG, e os testes para pesquisa de antígeno que têm resultado reagente para SARS-CoV. Então, todas essas metodologias que têm esses resultados reagentes ou detectáveis, a gente considera para confirmação de caso assintomático. Lá na aula de sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre os fluxos, e aí a gente vai discutir melhor essa questão, essa diferença que tem, né, na verdade, das metodologias para confirmação de caso e para isolamento ou liberação do isolamento para os contatos, tá? E o caso de síndrome gripal ou SRAG não especificada, que também foi uma atualização desse manual, são aqueles casos para os quais não houve identificação de nenhum outro agente etiológico, seja o SARS-CoV-2 ou outro, que também não foi possível coletar, né, ou processar a amostra clínica para o diagnóstico laboratorial, ou que não foi possível confirmar por critério clínico, nenhum daqueles critérios que a gente falou anteriormente. Então, eu tenho um caso de síndrome gripal, um exemplo que eu não consegui confirmar por critério clínico epidemiológico, também não se encaixou num critério clínico imagem, nem num clínico, não consegui coletar a amostra, ou eu coletei a amostra, mas não consegui identificar nenhum agente etiológico. Então, esses casos que a gente considera como
não especificado. E o que a gente considera, então, como caso descartado da COVID? É o caso de síndrome gripal, para o qual não houve identificação de nenhum agente etiológico confirmado por método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-infecção, né, do vírus SARS-CoV-2 com outro vírus, com outro agente, na verdade, não só vírus, ou a confirmação por causa não infecciosa, atestado pelo médico responsável. Esses casos a gente pode dizer que é um caso descartado de síndrome gripal pré-COVID, tá? Mas o que é importante a gente ter em mente? Que um exame negativo para COVID, isoladamente, não é suficiente para descartar um caso para COVID. Isso é muito importante. Ao longo das web palestras, a gente vai falar um pouquinho disso melhor. Depois a doutora Li já vai voltar para falar um pouquinho das metodologias, tá? Mas eu só quero antecipar que a gente acaba recebendo muitas dúvidas de vocês por e-mail em relação a como é que eu interpreto um resultado de um paciente que eu fiz PCR deu um resultado e eu tenho o exame sorológico deu outro resultado, ou eu fiz vários exames de sorologia e eu não consegui interpretar. E o que eu faço com esse paciente? Então, assim, é muito difícil, a gente não consegue fazer a interpretação aqui, depois vocês vão entender um pouco por quê. Porque tem muitas características envolvidas, né? São muitas análises que devem ser feitas. Então, inicialmente, quem tem que fazer essa análise de um paciente é o profissional de saúde que está atendendo aquele paciente. Porque, sim, ele vai ter a clínica, ele vai ter a evolução do paciente, ele vai ter a investigação, teoricamente, ali dos contatos dele, ele sabe qual foi o teste a que o paciente foi submetido, ele tem as especificações desse teste. Então, todo esse conjunto tem que ser analisado pela equipe de saúde que está atendendo o paciente, tá? Então, às vezes, isso acontece muito com óbito, né? Esse problema que a gente tem, mas aí o Estado confirmou o caso, mas o município não reconhece, por que subiu? Amanhã a gente vai ter uma aula de óbitos e a gente vai falar um pouquinho como que a gente capta esse óbito, o que mudou, a gente vai falar melhor, mas só estou dando uma prévia, tá? Para que vocês já deixem isso claro na mente de vocês, que assim, nem sempre quando eu tenho um exame negativo, eu descarto aquele caso, porque eu não vou avaliar só o exame. Ele é muito importante? Ele é muito importante. Mas ele não é, às vezes, suficiente. Às vezes eu posso ter outras análises para confirmar aquele diagnóstico do paciente, tá? E lembrando que o registro de casos descartados de síndrome gripal para COVID-19 deve ser feito no SUS Notifica. Isso é uma alteração bem grande, né? Porque quando a gente lançou a nota 02, lá em maio, e a gente fez uma vídeo com vocês, a orientação era todos os testes sorológicos, na verdade, reagentes, a gente pedia para notificar, os outros não. Então, essa foi uma conduta que a gente teve inicialmente, porque nós ficamos com receio da demanda de vocês ser muito grande, né? De que os testes sorológicos, principalmente teste rápido, tinham uma disponibilidade muito maior do que o PCR. Então, a gente sabia que o volume era muito grande, que talvez vocês notificando teria uma sobrecarga para os municípios. E também o ESUS Notifica estava sendo criado pelo Ministério da Saúde. A gente também não sabia como a plataforma ia se comportar, até porque a gente não teve uma experiência muito legal com o REDCap, para quem lembra no início, que era o nosso sistema de notificação, que ele não suportou o número de notificações. Então, a gente teve essa conduta, essa orientação no início. Muitos de vocês sinalizaram que gostariam de registrar todos os casos, independente do resultado, independente da metodologia. A gente analisou, então teve essa alteração no manual, né? Hoje eu notifico qualquer pessoa que entre em algum daqueles critérios, seja laboratorial, clínico epidemiológico, clínico e clínico de imagem. E o critério laboratorial para confirmação de caso, a gente inclui também resultado positivo, negativo ou detectável, não detectável, de biologia molecular, de testes sorológicos, aqueles 4 tipos que eu falei para vocês, e de pesquisa de teste rápido de pesquisa para antígeno, tá? Outra coisa que a gente gostaria de comentar um pouco, mas muito brevemente, ainda para vocês, que agora a gente começou a receber essas dúvidas,
e nós estamos analisando também, o Ministério da Saúde também está fazendo vários estudos em relação a isso, é a reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2, né? Agora, depois de quase 6 meses aí de pandemia, de epidemia no estado, a gente está começando a receber casos que já foram diagnosticados lá no início com PCR, que agora voltam a ter sintomas, que fazem o novo PCR e que dá positivo. É um caso de reinfecção? É uma recidiva? O que é? Na verdade, isso está sendo muito discutido ainda. A gente não tem um posicionamento definitivo, tá? É bom a gente lembrar que, assim, tudo muda muito rápido, né? A gente levou 3 meses para fazer a atualização dessas orientações, justamente porque a gente estava discutindo muito, cada vez que a gente discutia, chegava a uma conclusão, mudava de novo. Acho que pelo que vocês lembram, lá no início a gente tinha umas condutas, umas orientações que hoje são totalmente diferentes, né? Começando pelo uso de máscara. No início, não é para todo mundo usar máscara. Depois, não, sim, é interessante usar máscara. Teste rápido, uso para liberação, principalmente de profissionais de saúde e da força de segurança. Agora, não, a gente não pode mais utilizar teste rápido, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a gente não está mais utilizando os testes sorológicos, nem é teste rápido, é teste sorológico para liberação do isolamento. Né? Então, assim, as condutas mudam muito rápido, porque a gente está aprendendo no meio do que está acontecendo, né? A gente está vivenciando e aprendendo. Então, sobre a reinfecção, nós estamos num processo inicial ainda, estamos aprendendo. Então, qual é a nossa posição hoje, tá? A Secretaria de Saúde, ela segue as orientações do Ministério da Saúde, e até o momento a gente tem cobrado do Ministério. Eles não têm uma definição operacional para reinfecção ainda. Também não estabeleceram um fluxo para a investigação desses casos, tá? Porque são casos complexos, né? Principalmente do ponto de vista laboratorial, tá? Então, até o momento, não há informações definitivas sobre a possibilidade de reinfecção, ou seja, a gente não sabe se realmente o indivíduo pode se reinfectar, se isso pode ser uma característica da doença ou se isso é uma exceção de cada indivíduo, como que o sistema imunológico da maioria dos indivíduos se comporta, quais são as exceções, né? Como esse sistema imunológico responde ao vírus. Então, a gente ainda não pode usar esse termo reinfecção, tá? Alguns casos já foram descritos na literatura, mas para que uma reinfecção seja confirmada, são necessários testes de sequenciamento genético do vírus, tá? Que não são amplamente disponíveis hoje nas rotinas dos serviços de saúde. O que isso quer dizer? Para eu hoje dizer que é uma reinfecção, que é o que a gente tem visto na literatura, com o caso de Hong Kong, e aqueles outros casos relatados, o paciente tem que ter um PCR, ele tem que fazer o sequenciamento desse vírus, então ele tem um PCR positivo para SARS-CoV-2, faz um sequenciamento daquele vírus, vê qual é a origem dele, e aí avalia com o quadro que ele teve inicialmente, e depois, quando ele teve essa suposta reinfecção, coleta de novo, vê se foi positivo para PCR e vê se é um vírus diferente daquele que ele teve contato no início, para a gente considerar reinfecção. Porque vários trabalhos, tem uma atualização do CDC que a gente até cita aqui no manual, que diz que encontraram, então, resquícios de RNA viral, do mesmo RNA viral que a pessoa teve lá no início, após 12 semanas no epitélio pulmonar, tá? Então, não é tão fácil hoje a gente dizer reinfecção, falar desse termo. Hoje a gente não consegue dizer, Santa Catarina já teve reinfecção. A gente teve alguns casos e a gente pede para que vocês nos relatem, para que façam a investigação. Até porque depois que sair os fluxos, a gente pode retomar e investigar, tá? Mas não, hoje a gente não tem uma orientação, a gente também não recebeu uma orientação do Ministério em relação a isso. E eu só expliquei um pouquinho para vocês entenderem a complexidade que é isso, bom? Aí agora a gente vai falar um pouquinho de metodologias laboratoriais, tá? A doutora Lígia vai explicar para vocês quais as metodologias que a gente tem disponível hoje
vai falar um pouquinho quais são as melhores, na verdade, né? As que têm o padrão ouro, quais os problemas que a gente encontra em cada uma delas. E depois eu vou abrir para a Marley. A Marley é diretora do LACEN, acho que muitos já conhecem. E para a Darcita, que é a gerente de biologia molecular, e elas vão falar um pouquinho também sobre as metodologias, sobre os procedimentos de coleta de amostra, o que é correto, né? E aí, depois eu retomo com vocês para falar um pouquinho dos questionamentos. Bom, voltei, pessoal. Então, assim, o que é importante hoje, nessa nossa discussão, eu acho que a gente tem a equipe do LACEN aí, melhor impossível para explicar detalhes do teste, mas o que eu vou tentar mostrar aqui, mais uma vez dizer para vocês, é no dia a dia, na nossa rotina de trabalho, na hora de pensar em que teste pedir e na hora de pensar no resultado que o teste vai te trazer. Então, assim, o exame padrão ouro, o que é o padrão ouro? Que se a gente pudesse, a gente faria em todo mundo para detectar a Covid-19, é o chamado PCR, é o exame do cotonete no nariz, tá certo? Em que a gente vai verificar a presença do RNA viral. Então, assim, vai verificar a presença do bichinho ali mesmo no exame, né? Então, se você tem esse exame dando positivo no meio de uma pandemia, você sabe que aquela pessoa tem Covid-19. Então, uma coisa importante é isso. O exame padrão ouro para detectar a Covid-19 é o PCR, exame laboratorial, tá? E o que a gente percebe? A gente percebe que o ideal é que ele seja coletado até o 7º dia do início dos sintomas. Por que a gente escolhe esse período, né? Ainda coloca lá, preferencialmente entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. Porque existe um período em que o vírus cresce mais. Depois eu vou mostrar para vocês um gráfico que eu vou repetir isso que eu estou falando agora. Então, assim, o vírus entra no seu organismo, ele entra, começa a crescer. Na hora que ele começa a crescer, pode aparecer sintoma ou não. Daí ele chega num período em que ele se multiplicou bastante e ele começa a diminuir a sua multiplicação viral. Isso é uma dinâmica das doenças virais, normalmente, e não é diferente com a Covid-19. Então, quando a gente coloca entre o 3º e o 7º dia, é porque a gente sabe que é nesse período que a curva vai estar lá em cima. Então, é a chance maior da gente identificar o vírus. Então, a gente deve dar prioridade para a coleta do PCR entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas. Mas é óbvio que a gente não precisa perder a oportunidade, se você tem o exame disponível, no 2º dia. Claro, se você puder esperar até o 3º, melhor. Até o 4º, melhor. Mas não, é uma paciente grave, ele está correndo risco de vida, ele está lá comigo, eu estou no 2º dia de sintoma, você não está proibido de colher o PCR, tá certo? Aliás, você não deve perder a oportunidade da coleta, tá? Porque, como eu disse, é o exame padrão ouro, é o que te dá segurança no diagnóstico da Covid. Deixa eu passar aqui. Daí aqui eu vou ler aqui, em pacientes internados, a coleta de amostra pode exceder o 7º dia do início dos sintomas, né? É aquilo que eu estava dizendo. Quando o paciente está internado, normalmente ele é grave e a gente tem visto que os pacientes graves têm esse período que eu disse de 10 dias, aí de 4, 5, 10 dias, pode se prolongar um pouquinho mais da multiplicação viral e da excreção viral. Então, no paciente internado, a gente não precisa, se ele está no 8º, no 9º dia, você puder coletar, e normalmente o internado ou está entubado,
e você puder fazer um aspirado da secreção, é melhor, porque tem se visto que o vírus ele tende a ir aumentando a sua multiplicação conforme a gente vai descendo no aparelho respiratório. Então, se a gente conseguir pegar um aspirado traqueal, é melhor do que o nasal, entendeu? Um lavado broncoalveolar, a chance de detectar um PCR positivo é melhor, entendeu? Então, a gente também, além de escolher o tempo ideal, o ideal também é pensar nessa questão do material que a gente está coletando, né? Então, tentar tudo isso na hora da gente pensar num diagnóstico laboratorial é importante, tá certo? Agora, vamos supor, eu fiz a coleta de um paciente grave, né? Eu realizei o SWAB e ele veio negativo, tá? Mas ali, conforme o médico avaliou, ele tem todas as características clínicas, às vezes até da imagem, né? Compatível com a Covid-19, a gente está permitido e a gente deve coletar um novo PCR após 48 horas da primeira coleta. Então, naquele que você tem um paciente grave, internado, que tem tudo para ser Covid, você colheu um exame de PCR inicialmente, veio negativo, vale a pena tentar uma segunda coleta após 48 horas da primeira coleta. Tudo isso é uma tentativa da gente elucidar o diagnóstico. Isso é bom para o paciente, isso é bom para os familiares, isso é bom para vigilância, isso é bom para o controle da pandemia. Então, a gente tem que estar indo atrás do resultado, tá bom? E aquilo que a Fernanda já disse, uma coisa é você fazer o teste para fazer o diagnóstico, outra é a discussão de critério de cura, de recuperação, isso talvez a gente possa discutir ao longo desses dias. A gente pode encontrar o PCR daí positivo depois que você está melhor, até 90 dias. Isso não significa que você está doente ainda ou que você é um transmissor. Daí a gente vai discutindo isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Mas o que eu queria que vocês soubessem do PCR é isso: coletar, preferencialmente até o 7º dia, mas nos casos graves, não percam a oportunidade de coletar, independente do tempo. Então, aqui tem agora uma adequação à realidade. A Fernanda me deu essa incumbência, até me enfatizou a responsabilidade de explicar na nossa realidade, né, um pouco disso. Essa doutora está aí falando que é bonito colher o PCR, mas aqui onde eu estou, eu tenho um PCR, tenho 2, é raro eu ter, demora para chegar. Então, vamos lidar com a realidade. Então, vamos pensar, o mundo ideal. O mundo ideal é aquele que todo paciente com síndrome respiratória aguda grave ou a síndrome gripal colha PCR. Esse é o mundo ideal. Se o seu município, se você tem contato com a gestão do seu município, que consiga montar uma estrutura para isso, vá atrás. Isso vai até facilitar o seu dia a dia na gestão de interpretação de diagnóstico. Esse é o mundo ideal. Eu não vivo no mundo ideal, que é a grande realidade, infelizmente, no nosso país. Aí você vai ter que escolher. Então, quem que você não pode abrir mão de colher o PCR, né? Então, assim, importante é paciente com síndrome respiratória aguda grave. Esse você não deve abrir mão de colher PCR. E daqueles pacientes que estão com síndrome gripal, você deve dar preferência para os trabalhadores de saúde, para os grupos de risco, como os idosos, os cardiopatas, os imunodeprimidos, os diabéticos, as gestantes, tá certo? Dependendo da situação que você vai trabalhar, pode ser a população indígena, e você vai ter que avaliar o seu cenário da população que seria considerada de maior risco, né? Em casas de longa permanência para idosos, na população privada de liberdade. São grupos que a gente deve estar sempre atento para a coleta do PCR. E também, daí, se você conseguir um pouquinho além, é coletar também daqueles moradores, contatos domiciliares ou próximos, a gente vai dar mais detalhes mais para frente, que estão morando com alguém que foi identificado com a Covid pelo PCR. Seria muito legal você conseguir testá-lo. Por quê? Porque se a gente pega essa pessoa sem sintomas, faz um teste de PCR bem positivo, a gente já tem um meio, né, para bloquear essa transmissão. A gente vai estar ali fazendo esse isolamento
e reforçando o controle da transmissão da doença. Esse é o mundo mais difícil de disponibilidade de teste, mas aí fica a dica para quem quiser trabalhar com a gestão, para trabalhar a solicitação de compra dessas coisas para o PCR. O famoso teste imunológico, esse a gente fala bastante, é engraçado porque a gente fala bastante e sabe pouco dele ainda, sabe? É interessante isso que eu tenho visto. No começo, para mim, parecia tão simples, e eu achei que ele podia ser a salvação de muita coisa, até que eu fui vendo que ele só me trouxe mais dúvidas, né? Então, assim, o que é o teste imunológico, né? O próprio nome diz, né? O teste imunológico, para vocês se situarem, pode ser o tal do teste rápido, do dedinho que fura, sai o sangue, põe lá na palhetinha, vê o resultado. Pode ser aquele que colhe do acesso venoso, manda lá para o laboratório, laboratório privado, laboratório público, e sai um resultado positivo ou negativo, né? Esse é o teste imunológico, ele vai detectar a presença de anticorpos. E daí vale a gente parar um pouquinho na nossa teoria para o nosso raciocínio, para quando a gente for interpretar esse resultado. Então, o que é o teste que dosa anticorpo? Anticorpos são substâncias, eu vou tentar falar de uma maneira coloquial, me perdoe se tiver alguém muito técnico e acho que eu estou usando muito palavra coloquial, mas eu acho que é a maneira que eu consigo pegar todo o público que está vendo essa discussão. Então, assim, o anticorpo é uma substância que a gente vai produzir dentro da gente como uma arma que dá faz um tiroteio no que está prejudicando o nosso organismo. Então, o vírus entrou, ele vai provocar uma bagunça lá dentro, ele vai fazer uma festa. E daí a gente pode ter sintoma, a gente pode não ter sintoma, mas ele vai mexer lá dentro com a gente. E daí o nosso organismo vai falar assim, o que você está fazendo aqui? Você não vai fazer essa bagunça aqui dentro de mim, não. E o próprio organismo vai produzir anticorpos. Os anticorpos são as substâncias que vão eliminar esse vírus, vão matar esse vírus dentro de você. E o que a gente vê nas doenças virais, e não é diferente da Covid? Que esses anticorpos, eles aparecem mais ou menos eles têm essa noção, eles acordam, né, para a produção, mais ou menos a partir do 8º dia que o vírus começou os sintomas. Isso não é linear, isso não é estático. Tem gente que no 8º, 9º dia vai começar a produzir esses anticorpos. Tem gente que vai começar a produzir no 14º. Tem gente que não vai produzir, tá? Isso, e não significa que a pessoa vai morrer por isso, nada disso, porque a gente tem vários outros sistemas imunológicos trabalhando dentro da gente. Se não foi o anticorpo que vai combater a Covid, vai ter a imunidade celular de linfócitos T, por exemplo, que vai combater, mas não dá para a gente ver no exame, não tem um exame ainda específico que a gente vê a imunidade celular. Então, para vocês entenderem, é isso. O anticorpo vai ser detectado a partir do momento em que o seu organismo combateu o vírus, tá? Então, quando vocês pegarem um exame positivo de teste imunológico, você já tem que ter na mente o seguinte: o organismo desse indivíduo combateu o vírus. É claro que eu estou falando daquele indivíduo bonitinho, que está jogando bola, que não está com mais sintoma, né? Entre aspas, né? O sintomático talvez precise de mais cuidados médicos, mas, no geral, esse indivíduo é um indivíduo que está combatendo o vírus. Isso é bom sinal, tá? Tá com um exame daí, a partir do momento que você tem um teste positivo para a Covid, significa que você teve uma resposta contra ele, e você teve o Covid em algum momento. Tá? É isso que tem que ficar claro. Você teve, o bichinho entrou, você bloqueou ele através dos seus anticorpos. Então, você faz, quando o paciente tem sintoma, a partir do 8º dia de sintoma. Não faz sentido você fazer antes. Porque se errar, às vezes tem pessoas que vão produzir anticorpos lá no 14º, 15º, então a gente preconiza que seja preferencialmente após o 10º dia. Então, se você pegar um indivíduo sintomático que está 10 dias, ele cai lá no critério de síndrome gripal. Tá, então vamos para o teste rápido, legal, porque a chance de eu pegar o vírus no PCR é menor. Então, vamos fazer um teste rápido, para a gente ver se ele tem coronavírus. É isso, tá? O importante é esse quadradinho azul, que nós vamos bater na tecla,
porque isso vocês vão ser multiplicadores e vocês vão ter que, se não entender, a gente vai explicar 1000 vezes. Os testes sorológicos são utilizados para fins de diagnóstico de contato, quando eles vão apresentar resultado positivo. Quando ele apresentar negativo, na teoria, ele não vai dizer que você não tem Covid, mas quando ele dá positivo, ele vai dizer que você teve contato prévio com Covid. E ele não deve ser utilizado para descartar um caso. Então, você tem alguém com sintomas, tem uma tomografia compatível, fez o teste rápido negativo, isso não descarta a Covid. A tomografia está lá mostrando que é o clínico imagem. Então, é um caso confirmado por clínico imagem. E ele também não orienta isolamento. Essa é uma discussão que a gente vai ter lá na sexta-feira. Eu sei que isso vai gerar dúvida, mas eu vou tentar resumir, já começar a bater nessa tecla. O teste sorológico indica que você já combateu o vírus. Então, você não precisa ficar isolado, porque você não está transmitindo o vírus. Então, só para vocês entenderem o que vocês vão ter no dia a dia de interpretação do teste sorológico, se você tiver, quem tem teste que separa IgM e IgG, se você tiver IgM negativo, IgM negativo e IgG negativo, teoricamente não serviu para nada. Por quê? Porque se a pessoa tem sintoma, não dá para excluir Covid. E se ele é assintomático, não dá para dizer que ele não teve ou que ele não vai ter. Tá? Então, esse teste negativo não indica nada para você de interpretação. Quando você pega um IgM negativo e um IgG reagente, o que a gente ouve muito falar isso em outras doenças, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola. O IgM aparece primeiro, ele indica ali que a infecção é recente, faz pouquinho tempo que ela apareceu. O IgG já mostra que eu consegui combater lá do início e já está ficando a cicatriz da doença. Isso é tipo uma proteção minha, tá? Essa seria uma boa palavra, uma proteção. Então, quando você pegar um indivíduo com IgG reagente, significa que ele teve uma infecção prévia com uma resposta imune. Teoricamente, ele pode estar protegido. Infelizmente, a Covid ainda a gente não pode afirmar isso, e parece que não é isso, mas a gente podia ter essa resposta no final dessa pandemia. E o IgG reagente, com IgM reagente ou não, a única coisa que ele diz foi há pouco tempo. Não sei dizer para você se foi há 10 dias, se foi há 15, há 20. Tem quadros mostrando IgM positivo até 30 dias depois. Então, é só isso. O teste laboratorial imunológico, ele te indica contato com Covid quando ele é positivo, contato prévio, tá? É isso que vocês têm que ter em mente a partir de agora com os testes imunológicos. E esse último, para não cansar muito a gente, né? E também não confundir, eu vou tentar só explicar que existe um outro tipo de teste rápido que o Ministério da Saúde tem falado e que é importante nós que lidamos com isso, que estamos na linha de frente, né, falando sobre Covid, saiba que ele existe, né, que é o teste rápido para pesquisa de antígeno viral. Ele também é um teste rápido, ou seja, por que ele é rápido? Porque o resultado dele sai em cerca de 20 a 30 minutos, só que ele é um cotonete. Então, tem que tomar cuidado que ele não é o PCR lá, não. Ele é um teste que não tem uma sensibilidade e especificidade tão boa quanto o PCR, mas pode ser útil. Ainda está tendo muita discussão sobre isso, então eu não vou entrar muito em detalhe, até por falta de conhecimento específico sobre esse tema. Mas se vocês ouvirem falar sobre teste rápido de antígeno, não se assustem. Também é um método diagnóstico, e pode ser que daqui para frente passe a ser bastante utilizado aí no Brasil. Vamos ficar de olho, tá bom? E daí também, como eu disse lá do PCR, como é o cotonete, ele vai tentar pegar o bichinho. E o bichinho também deve ser na coleta entre o 2º e o 7º dia do sintoma. Então, não adianta fazer lá no 10º dia de sintoma. Então, esse é o gráficozinho que eu queria mostrar para vocês, para explicar direitinho a questão do que eu tenho, até para virar um link para a nossa discussão da sexta-feira, tá bom? É isso, ó, o que está rosa e roxo é o vírus, tá? É o bicho. Ele entra no seu organismo e começa a dar sintoma depois de cerca de 4 ou 5 dias que você entrou em contato com ele. Então, vê ali, início dos sintomas, mas ele já entrou lá. Então, obrigada, Fernanda. Ele já entrou, ó, ele entrou aqui, tá? É interessante, eu vou tentar até começar a falar para vocês, não sei se já foi falado alguma coisa, mas aqui ele já está sendo transmissor, tá? Você nem começou a apresentar sintoma, mas ele já está ali, já disseminando.
E daí aqui ele começa a crescer, olha, o antígeno, que é a parte do bichinho, e o RNA dele. Então, aqui é a doença, pessoal. Aqui nós somos transmissores, aqui nós somos problema. Aqui ele pode promover várias lesões renais, aqui que ele vai complicar a nossa vida. Então, aqui ele está promovendo todo o sintoma. Então, vamos contar, o 5 virou 1, tá? O 5 virou 1 quando começou o sintoma. Então, o 5 virou 1 e... achei. O 5 virou 1, ele vai. 2, 3, 4, 5. Daí, quando chega no 15, que deu 10, tá? Virou 1, para o 15 é 10. Ele já praticamente... Isso é a dinâmica viral. Isso é o vírus em si, vírus no geral, tá? Ele já praticamente... não está mais ali naquela bagunça enorme, naquela quantidade enorme de vírus. Então, por isso que aqui a gente já começa a discutir a questão da transmissão. 10 dias, depois nós vamos discutir isso com vocês mais para frente. Em 10 dias você não vai mais ser transmissor, nós vamos discutir isso com mais detalhes na sexta-feira. Ui, eu passei, peraí, deixa eu ver se voltar aqui. Obrigada. Daí, meninos, é assim, pessoal. Daí, o que acontece? Eu cheguei no 10º dia do sintoma 8º, porque aqui conta que o 5 é 1, não esquece disso. E o 15 é o 10. Lá para o 8º, 9º dia, eu começo a produzir minha defesa. Aqui, agora eu vou tentar acabar com o restinho que você me deixou e vou tentar produzir células de memória, que é isso que a gente vai discutir lá no futuro, daqui 1 ano, 2, para você não, quando você voltar, eu te combater mais rápido. Então, é isso que acontece. Então, aqui são os anticorpos, aqueles que a gente dá no exame imunológico, no teste rápido, do sanguinho da ponta do dedo. Isso daqui já está fora da transmissão. Ó. Vocês não estão vendo o bicho aqui, ó. O bicho não está aqui, o bicho aqui, tá? O bicho está... Esse laranja, esse azul, IgG, IgM, o que aconteceu? Eles capturaram colocaram, eles engoliram, e daí aqui você não vai transmitir, tá bom? É só para vocês entenderem. E aqui sim diz que você teve coronavírus. Por que surgiu isso? Porque você tinha que pegar alguma coisa daqui, senão não ia surgir. Então você teve contato prévio, mas não significa que você está transmitindo a doença. E para finalizar, daí assim, eu acho que o Lacim vai conseguir falar mais para vocês, acho que eles são muito mais bem preparados do que eu nisso, mas o que eu queria dizer é que a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, selecione o teste que você vai usar, tá bom? Então, assim, tenha critério para pedir o teste. Eu estou com quantos dias? Eu estou com 5 dias, então eu quero PCR. Depois que eu fiz o PCR, avaliei todo o quadro, eu cheguei no final, o médico viu, a vigilância viu, eu vou chegar num contexto final desse indivíduo. Então, acabou a história laboratorial. Eu acho que o que está acontecendo muito é que a gente está usando uma hora o PCR, daí depois a gente vai lá, eu fiquei curiosa, eu vou lá fazer o teste rápido, daí embaralha, porque são testes diferentes. Os testes, eles variam com a questão da sensibilidade, da especificidade. Então, um teste muito sensível, ele captura muito bem a doença. E um teste muito específico, ele captura muito quem não é doente. É difícil lidar com esses termos, mas é mais ou menos isso. E na balança, normalmente, o ideal seria que a gente tivesse um teste 100% sensível e 100% específico, né? Porque se desse positivo, a gente confiaria 100%, e se desse negativo, a gente confiaria 100%. Mas isso não existe, tá? Isso não existe em vários métodos de diagnóstico. Então, assim, quando o exame é muito específico, a gente vai ter uma sensibilidade menor, ou seja, quando ele é muito bom para dizer que não é a doença, ele não é tão bom para dizer que é. Quando ele é muito bom para dizer que é a doença, ele não é tão bom para dizer que não é. Então, peca por excesso, essas coisas. Então, assim, isso acho que o Lacim vai saber explicar melhor, das dúvidas que forem surgindo, mas o que eu queria deixar claro aqui é: escolha o teste certo no momento oportuno e saiba interpretar o que ele está te dando como resposta. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, agora eu vou pedir para a Marley falar um pouquinho. Vou passar a palavra a ela. Marley? Vou abrir aqui o microfone, só um minuto. É que eu estou... a gente resolveu falar, já que as coletas e o exame, a gente
pensa, né, que pelo menos de que estão bem entendidos até o momento, né, de quem reconhece que é a diferença entre um PCR e um teste sorológico, já está bem entendido com as pessoas, pelo menos assim a gente espera. É uma situação que eu gostaria de reforçar, o que foi falado anteriormente, do padrão ouro, que é a PCR, né? Então, nós tivemos uma experiência da Juliane, que é bioquímica de São Miguel do Oeste, dizendo que lá eles estão preferindo fazer o teste de antígeno ao PCR, pelo fato de que em 15 minutos tem o resultado. Ótimo, né? A pessoa tem essa possibilidade de fazer, mas o antígeno nem sempre um teste positivo pode ser considerado, mas um teste negativo não pode ser retirado uma pessoa do isolamento. Então, orientamos de que testes negativos para detecção viral, né, detecção viral não, do antígeno viral, sejam repetidos por testes por RT-PCR. Hoje nós estamos numa posição bem mais confortável do que lá no início da pandemia, né, que nós temos uma quantidade bem grande de meios de transporte suave para disponibilizar para todos os municípios. Nós nunca deixamos de fornecer, sempre fornecemos, não na quantidade, talvez, de que todo município pedia 3.000 e a gente mandava 1.000, mas nunca deixamos de fornecer. Nunca foi um fator que limitasse, né, a execução e a coleta de exames, mas hoje está bem mais tranquilo, porque o Ministério está nos mandando bastante meios prontos já, né? Aquele tubo que vocês devem estar recebendo aí, os tubinhos que vêm dentro de uma embalagem prateada e com os suaves, então não tem limitação. A LACEN nunca limitou nenhum município, nenhuma unidade de saúde a não mandar ou mandar uma quantidade, sempre foi muito aberto o envio de amostras. Então, como já foi falado, todas essas questões, né, a diferença dos exames, nós gostaríamos de pontuar alguns problemas que a gente está observando com relação à coleta e também ao envio da amostra, né, a forma como estão sendo enviadas, a forma como estão sendo cadastradas no GAL. Eu vou primeiro, para a gente seguir uma cronologia, vamos dizer assim, a Sandra poderia falar. A Sandra Bianchini é bioquímica do setor de biologia molecular, ela que, junto com uma grande equipe, comanda lá a equipe para realizar os exames, e ela pode falar sobre a qualidade das amostras que nós temos recebido. Ela vai falar para vocês sobre isso agora. Depois eu falo sobre o transporte, armazenamento e requisição do GAL. Boa tarde a todos, sou a Sandra, e sobre a qualidade das amostras, nós verificamos que em alguns municípios, em geral, as amostras estão bem coletadas em quantidade suficiente. Alguns municípios, eu não sei como, não vou poder pontuar quais, mas tem locais que fazem a coleta e não estão coletando o material em quantidade adequada. Nós observamos isso porque toda amostra é testada um gene humano que sempre tem que dar positivo, que é a ribonuclease P. Essa ribonuclease P, quando ela dá quando o ciclo de quantificação ela é alta, a gente observa que essa amostra, então, ela não é não tem uma quantidade suficiente de coleta, da coleta, ou seja, o suave ele tem que ser girado na nasofaringe de forma que você conseguir carrear células da nasofaringe. Porém, isso são em poucos lugares que isso está acontecendo ainda. A gente observa que tem que caprichar mesmo na circulação do suave no local, para carrear, que o vírus ele está dentro das células, né? Ele é um ser que se replica intracelularmente. Então,
dessa forma, trazendo células também da mucosa do trato respiratório superior, é que vamos conseguir identificar o vírus. Quanto à amostra de óbitos, eu tenho observado. A amostra de óbitos, muitas vezes ela está escassa, ou então ela vem muito tempo depois, um pouquinho fora do tempo ótimo da infecção, muitas vezes não coletaram no tempo certo. Algumas vezes nós recebemos também fragmentos, né? Poucas vezes recebemos fragmentos, não muito. Mas, em geral, é o tempo após o óbito do recebimento dessas amostras, e em pequena quantidade. Né? Tem alguma coisa que gostaria de falar? Isso. Voltando agora aqui para você, a porta-voz do setor de triagem, né? Do setor que recebe as amostras, que me passaram algumas situações. De um modo geral, a gente tem muitos elogios a fazer, né? Que estão vindo pela quantidade de amostras que nós estamos recebendo. Acho que até as reclamações são poucas, né? De modo geral, a gente até tem um entendimento de que realmente é um período bastante atípico para nós, então a gente também tem uma certa tolerância, né, no recebimento de amostras, mas nós queríamos nos tornar ótimos, né? Então, por isso, eu tenho a falar que acontecem situações de fazerem o cadastro da requisição no GAL e não fazerem a segunda etapa do cadastro, que é enviar a requisição, encaminhar para a rede, né? Encaminhar a requisição. Então, o que acontece? Tem algumas pessoas que perguntam para nós assim, mas eu colhi a amostra ontem, hoje, e vou encaminhar só amanhã de manhã. Não tem problema de você já encaminhar a requisição hoje. O que importa é que você não esqueça de encaminhar a requisição. Porque também acontece o contrário. Pessoas que primeiro fazem o cadastro, enviam a requisição e a amostra nunca chega. Porque primeiro fazem o cadastro, depois é que vão fazer a coleta. Aí, se não conseguiram fazer aquela coleta, porque o paciente não apareceu no agendamento e tudo mais, fica aquelas requisições totalmente lá abertas no LACEN, que o LACEN tem que ir e fazer aquele fechamento 1 a 1 de amostras, como a gente coloca, que estão com prazo de triagem expirado. Então, também tem o contrário, pessoas que cadastram antes de realmente fazerem a coleta. Então, nunca esquecer de enviar a requisição, que é a segunda etapa depois do incluir a requisição. Uma outra situação é que, ao cadastrar a amostra, você tem que realmente ver qual amostra que você está mandando. Se está mandando suave de nasofaringe, escolhe lá a opção suave de nasofaringe. Você está mandando secreção de nasofaringe, dentro de um potinho, que não é o suave, manda a secreção de nasofaringe. É um aspirado de nasofaringe? Escolha a opção aspirado de nasofaringe. Por que é importante isso? Importante porque você, lá no laudo, vai estar escrito de que amostra que foi aquela, que você coletou. Aí você coloca que foi uma secreção de nasofaringe. Mas eu coletei com suave. Isso é uma forma de ter uma rastreabilidade de todo o processo, né? Então, tanto para o LACEN, como para vocês também é uma forma de ter a rastreabilidade do processo que vocês fizeram. Escolher sempre a amostra correta, a amostra que vocês estão enviando, né? Tem várias opções lá, né? Tem um menu de amostras, vocês escolherem a que realmente se encaixa com o que vocês estão mandando. Porque a gente recebe suave, dizendo que é secreção in natura. Não é essa situação. Dizendo que é secreção do trato gástrico, assim, coisas realmente nada bem fora do contexto. Outra situação também é que a amostra nunca é in natura, não é um soro, não é uma amostra
amostra em MTV, em meio de transporte viral. Tá? Essa é a condição da amostra. O que temos observado também é identificação diferente entre o tubo e a requisição, né? Nós aqui não temos bola de cristal para saber se no tubo está escrito Maria da Silva e na requisição está Maria da Silva Cândido Fernandes. Então, por favor, façam o mesmo nome que está no tubo, tem que ser o mesmo nome que está na requisição, porque isso vai gerar dúvida para quem está recebendo. Né? Quem está recebendo a requisição vai gerar uma dúvida, um nome abreviado, mas de uma forma ilegível, né? Isso também é bastante complicado. Identificação, também temos amostras que vêm dentro das caixas soltas, né? Não vem sem nenhum invólucro secundário, né? Que é o que nós fizemos, a exigência é que tem o tubo primário, que é o tubo Falcon, né? Onde tem o MTV, que é o meio de transporte viral. Essa é a amostra primária. E aquele tubo, um invólucro secundário, ele deve vir identificado com, se você colocou 3 amostras lá dentro do tubo secundário, coloque a identificação fora do tubo secundário, para que facilite as pessoas que recebem essa amostra conseguir visualizar de maneira correta os nomes das pessoas que estão lá dentro do tubo. Porque, às vezes, dentro de uma embalagem, vem 10 tubos. E se não tiver o nome por fora do invólucro secundário, o que acontece? As pessoas têm que ficar girando aquele tubo, girando várias vezes para identificar as amostras que estão lá dentro, porque o setor de triagem não abre aquela embalagem. A embalagem só pode ser aberta dentro de cabine de segurança biológica. E o setor que emite a etiqueta é um outro setor, é o setor que recebe a amostra. Então, para vocês entenderem isso, ninguém manipula a amostra fora de cabine de segurança biológica. Né? Então, vamos, por favor, cooperar. Não tivemos nenhum tipo de acidente até agora e se Deus quiser, não teremos nenhum até o final, né? De pessoas, mas a gente sempre trabalhamos com EPIs, né? Então, mas acontecem, né? De amostras virem ainda um tubo não está reforçada a tampa, então está semi-aberta, tubo vazado, amostras sem identificação, e amostras dentro de saco plástico, né? Dentro de um saquinho plástico. Então, a gente já até falou, estamos aceitando amostra dentro de frasco de água, mas desde que seja bem vedado, né? De uma forma que a pessoa que está recebendo a amostra ou a pessoa que está transportando a amostra não se contamine caso tenha um acidente. Essa norma do frasco secundário não foi invenção do LACEN, isso são normas até de transporte, que precisam, a amostra primária está dentro de uma embalagem secundária, tá? Isso é muito importante que vocês observem. No mais, acho que foram... uma outra situação agora com relação à requisição. Muitas vezes a gente recebe aqui a ligação dizendo que aquele paciente é de UTI, aquele paciente está internado, está grave, mas a gente vai ver na requisição não tem informação nenhuma. Então, por favor, o campo observação é para isso. Por favor, informe as condições do paciente, porque nós damos prioridade, nós não temos, nós temos a consciência de que essas pessoas são realmente as pessoas que nesse caso, precisam ter um resultado rápido, mas nós precisamos saber dessa informação. Então, para que tudo fique rastreável, ela não pode vir escrita à mão também. Ela deve estar escrita no campo observação, urgente, paciente grave, paciente foi a óbito, aguardando o resultado. Então, assim, essa informação tem que constar no campo observação. E sempre colocar o telefone de contato da unidade coletora ou da pessoa que fez a coleta, porque sempre que nós aqui do LACEN precisamos resolver alguma questão com relação àquela amostra,
nós vamos ligar para uma pessoa que realmente sabe do que está acontecendo e com aquela amostra particularmente. Então, a gente pede que sempre coloquem o telefone do responsável pela coleta daquela amostra. Mais alguma informação? Sandra, Gisele? Nenhuma informação. Então, acho que o LACEN, demos por encerrada as nossas cobranças, vamos dizer assim. E, no mais, a gente agradece a compreensão e a participação de todos, que temos só agradecer também ao entendimento de toda essa pandemia, que nós estamos aprendendo todos juntos, né? Fernanda, a palavra está com você. Então, obrigada. Obrigada, Marley e Sandra, pela apresentação, pela discussão. Obrigada também à doutora Lígia. Eu achei a aulinha dela muito didática, e a gente sabe que é um tema difícil. Oi, estão me ouvindo, né? Porque agora eu consegui ligar o microfone. Desculpem, estava falando aqui, vocês não estavam me ouvindo. Então, eu gostaria de agradecer a Marley e a Sandra pelas explicações, pelas cobranças, como diz a Marley, mas na verdade é para a gente melhorar o serviço, pela parceria. A doutora Lígia também, que deu uma aula muito didática para a gente. A gente sabe que são temas muito complexos, eu já falei isso, né, antes, mas eu acho que essa é a melhor palavra. E por isso que a gente tentou dividir essas web palestras em 3 etapas. Porque muita informação, a gente já sabe que vocês ficam cansados, a gente também fica cansado aqui, são muitas dúvidas, então o que a gente quer é que vocês absorvam aos poucos. Então, ontem a gente já começou com uma introdução da doença, falando também um pouquinho da SIMP. A gente sabe que a aula da doutora Rô, ela foi uma aula excelente. Para muitos, ela foi muito específica. A gente sabe, porque tem uns termos muito técnicos, né? Então, assim, quem não está habituado a esses termos, ficou um pouquinho mais difícil, mas era só para a gente poder contextualizar, sabe? Explicar que é difícil para a gente que está aqui também orientando vocês, às vezes dar uma orientação, porque amanhã muda, e foi assim com esse manual em toda a etapa de preparação, né, de elaboração dele, porque a gente discutia e daqui a pouco mudava, e discutia e daqui a pouco mudava, e foi assim até que a gente olha, não, vamos bater o martelo com essas orientações que estão aqui, e a gente está ciente, sim, de que ele vai sofrer alteração, tá? A maioria das dúvidas é sobre teste sorológico, sobre assintomática, sobre isolamento, a gente já sabia que seria assim, porque as nossas maiores discussões foram essas, tá? Então, assim, para não ficar muito confuso, já que a gente está falando e voltando, eu vou deixar para a gente discutir isso na sexta-feira, tá? A gente vai fazer pediu para a nossa comunicação, e vai ficar muito legal fazer um vídeo, já estou dando um spoiler aqui, uma animação, que aí vai ajudar também a vocês entenderem esse processo. Então, aí na aula de sexta-feira, a gente vai já começar com essa animação para recapitular o que a doutora Lígia falou, tá? Uma questão, o manual ele vai ser atualizado de novo, então daqui a pouco eu já vou encaminhar para vocês, vou disparar para os grupos, tá? E pelos grupos do WhatsApp e pelo e-mail, que vai ser uma atualização nos fluxos. Na verdade, é só uma observação. O que a gente considera para contactantes, tanto assintomático quanto sintomático, quem a gente considera esse contato? Ele foi confirmado laboratorialmente por RT-PCR ou pesquisa de antígeno, tá? Que é essa dúvida. Muitas dúvidas são assim, o contato, ele foi confirmado por um teste sorológico, ou seja, ele tinha IgG, eu preciso realmente tomar essas condutas para afastamento dos contatos? Nesses casos, não, porque foi aquilo que a doutora Lígia falou. Ele já passou do período de transmissão da doença, então não faz sentido a gente pensar em rastreamento de contatos dele se ele já transmitiu o que ele tinha que transmitir, né? Então, a gente já perdeu tempo
para fazer isso, tá? Então, o contato que a gente fala lá nos fluxos é o contato que foi confirmado laboratorialmente por RT-PCR ou pesquisa de antígeno, ou seja, são aquelas metodologias que vão identificar o vírus, que eu ainda tenho vírus no meu organismo, tá? Então, isso vai mudar, a gente vai fazer essa observação para ficar mais claro para vocês, e aí eu vou mandar a nova atualização. Eu queria só voltar no slide, fazer uma observação, que eu estava discutindo aqui depois com a doutora Lígia, peço que vocês me deem um minutinho para botar a apresentação aqui de volta, tá? Então, aqui, nesse slide, entendendo a doença, quando a gente mostra uma figurinha assim, e vocês... Não está aparecendo? Vocês conseguem ver a tela? Está aparecendo, Fernanda, pode continuar. Tá bom, obrigada. Então, quando a gente mostra uma figura como essa, na verdade, a gente está considerando esse daqui um padrão, né? O padrão, o que é? A maioria dos casos, 80% dos casos que vão evoluir como casos leves. Esses tempos aqui, né, que a doutora Lígia falou ali, que mostra quando a pessoa foi infectada, e aí mostra que os dias após a infecção, que mais ou menos ali pelo 5º dia, que é a mediana do período de incubação. Lembra que eu estou falando de mediana. Posso ter período de incubação menor? Posso. Posso ter período de incubação? Posso. Até 14 dias, é aquilo que a gente falou lá, tá? De 2 a 14 dias já tem relatos de período de incubação, não é fácil. A mediana é de 5 dias. Então, quando a gente vai representar graficamente, ou por desenho, ou na animação que eu falei para vocês que a gente vai divulgar para vocês na sexta, a gente está colocando o que é mais comum acontecer, tá? Mas não quer dizer... Então, assim, a gente tem período ideal para coleta, a gente sabe que o indivíduo, na maioria dos casos, ele já começa a transmitir mesmo antes de apresentar sintomas. Então, se a gente está considerando uma mediana do período de incubação aqui no 5º dia, 2 dias antes, mais ou menos aqui, ele já está multiplicando o vírus no organismo. Ou seja, ele também já pode estar transmitindo isso para o ambiente, tá? Eu estou reforçando essa figura porque eu sei que isso é o que, às vezes, é o que vocês mais têm dificuldade, é complicado mesmo de entender. E até para que vocês lá na aula de sexta-feira entendam os fluxos. Por que a gente considerou coletar do 5º ao 10º dia para aquele contato assintomático? Por que o caso sintomático eu libero do isolamento depois de 10 dias? Mas o contato dele que é assintomático, eu libero só depois de 14 dias que eu não fiz se eu fiz o teste dele, né? Então, isso é importante vocês, depois, se puderem revisar essas aulas, lerem de novo o manual, porque esses conceitos é importante que vocês consigam entender, tá? Então, aqui, quando a gente mostra que no 5º dia que começa a aumentar a carga viral aqui, né? E eu aumento a minha capacidade de detecção, tanto do antígeno quanto do RNA viral, eu tenho muitos vírus no meu organismo, né? Por isso que o período ideal para fazer essas coletas é entre o 3º e o 10º, o 3º e o 5º dia, até o 7º dia da doença, tá? Porque aqui é quando eu tenho maior pico de vírus dentro do organismo. E aí, à medida que que vou diminuindo a carga viral do organismo aqui, eu começo, então, os anticorpos, tá? Esses anticorpos, eles vão tanto atacar o vírus, quanto tentar estimular as minhas células para produzir uma resposta quando eu tiver contato com o vírus de novo. Então, como a doutora Lígia falou, a gente não sabe ainda como o organismo se comporta para promover essa resposta, né? O quão duradoura ela vai ser, tá? Quando a gente fala também de IgM, IgG, para doenças infecciosas, isso às vezes está muito claro, né? Começa a produzir primeiro o anticorpo IgM, depois ele vai diminuindo e eu começo a produzir IgG. Na COVID, pelos trabalhos que a gente tem visto, não é o que está aparecendo. Vocês estão vendo aqui, eu clico meu mouse
Vocês estão vendo aqui, eu tenho produção de IgG lá desde o começo. Olha, eu tenho uma produção maior de IgM e tem uma produção muito grande de IgA também. Então, existem testes que detectam IgA, mas eles não estão sendo tão utilizados. Por quê? Porque é importante eu entender, eu fazer o teste de IgM e IgG, né? IgM eu consigo detectar se a pessoa teve uma infecção mais recente. IgG eu consigo detectar se ela teve uma infecção há mais tempo. Mas o IgA não me dá nenhuma resposta nem outra, porque aqui a gente vê que ele é produzido aqui em verdinho desde o começo e ele ainda continua, ele está no meio do IgG e IgM. Então, ele não me dá uma informação muito precisa. Lembrem da aula da doutora ontem, ela falou isso também, tá? Então, o mais usual mesmo é o IgM e o IgG. E isso é muito importante, gente, para a interpretação dos resultados, tá? Aquela coisa assim, se eu tiver um IgM, eu faço PCR? Então, pode ser que eu ainda tenha um pouco de carga viral aqui, produzindo IgM, eu estou produzindo IgM aqui e ainda tenho um pouquinho de carga viral. Posso coletar se eu ainda tenho um pouquinho de carga viral? Posso, porque o PCR, que é o nosso padrão ouro, a técnica dele é pegar um pouco do RNA do vírus e multiplicar para conseguir detectá-lo. Então, assim, pode ser que eu tenha, mas não quer dizer que necessariamente eu esteja transmitindo, porque a maioria dos trabalhos viram o quê? Que com 10 dias, o sintomático, né, aquela pessoa que tem sintomas, após 10 dias, mesmo tendo um pouquinho de vírus no organismo ainda, esse vírus, quando colocado lá em cultura, para ver se ele conseguia infectar as cobaias, ele não era mais competente, que a gente chama, para poder transmitir a doença para outras pessoas, tá? Por isso que a gente considera o sintomático, o cara com sintomas, que tem quadros leves, que depois de 10 dias do início dos sintomas, se ele não apresenta mais nenhum sintoma, se ele já teve uma melhora significativa do quadro clínico dele, ele pode sim ser liberado do isolamento, porque a chance de ele transmitir para outras pessoas é baixíssima. Porém, aqueles casos graves, digamos que essa figura, esse gráfico, talvez ele não se enquadre para quadros graves. Por quê? Os quadros graves, eles podem ainda ter um título viral, uma quantidade de carga viral por mais tempo além dos 10 dias, tá? Então, por isso que existe aquele fluxo para isolamento do caso de SRAG por Covid que está lá internado. Vocês veem que o período dele é maior, é de 20 dias. Justamente porque a maioria dos trabalhos relata que os pacientes graves continuam a replicar, multiplicar o vírus por mais tempo no organismo. E eles transmitem, né, por mais tempo também, tá? Então, de modo geral, esse gráfico ele mostra um padrão para a doença. E por que a gente considera, então, tá? Vou falar aqui também da questão dos assintomáticos e sintomáticos. Então, se eu tenho um assintomático, que é contato de um caso, um final do laboratório PCR, eu não consegui fazer o exame dele. Por que ele tem que ficar 14 dias em casa? Porque eu sei quando que ele se infectou. O sintomático a gente sabe quando inicia a doença. Então, o sintomático, eu venho aqui, sei que esse é o dia 1 do início dos sintomas, eu volto um pouquinho aqui 2 dias e sei que aqui, mais ou menos, ele já está transmitindo, certo? E aí eu consigo rastrear os contatos dele nesse período, do dia 2, antes do início dos sintomas, né, até dia 10, quando ele, teoricamente, finaliza os sintomas, tá? Agora, o assintomático, a partir de quando ele está transmitindo? Qual foi o período de incubação dele? Por isso que a gente usa um período maior, a gente usa um período de 14 dias, porque a gente considera esse período aqui, de 1 a 5, que é o período de incubação, mais os 10 dias, que para o sintomático seria o período de sintomas. Como o assintomático não vai ter e a gente desconhece isso e ele pode estar transmitindo, a orientação é que ele fique 14 dias em isolamento, tá? Porque lembrem, o que a gente tem que ter em mente? Que o importante dessa doença é a gente controlar a transmissão, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar todo mundo
que pode estar infectado e os seus contatos e isolar para que a cadeia de transmissão não se perpetue, tá? Então, foi muito difícil para a gente, quando desenhou todos os fluxos, quando fez o manual, quando discutiu, pensar em todas as situações que poderiam ocorrer. Porque tem muitas exceções, né, que vão fugir de tudo que a gente escreveu, que isso daqui, na verdade, não é uma receita, né, pronta. Tem situações que vocês vão precisar parar, repensar dentro dessas orientações técnicas que a gente tem, e pensar qual é a melhor forma de conduzir, né? Entrem em contato conosco, discutam, mas a gente não consegue contemplar todas as situações dentro de um manual. Então, é importante esse feedback de vocês, porque vocês já viram que só esse manual que a gente divulgou dia 28 de agosto já sofreu 2 alterações. E é isso mesmo, à medida que a gente vai vendo, vai analisando e vai discutindo com vocês, a gente vai aperfeiçoando essas orientações, tá? Mais uma questão, geralmente as perguntas de vocês já foram, da pauta de hoje, né, já foram respondidas pela doutora Lígia e pela Marley. Quando a gente tem umas dúvidas assim, todos os pacientes com síndrome gripal em tempo oportuno devem ter coleta para PCR? Como a doutora Lígia falou, no mundo ideal, sim, a gente coletaria de todo mundo. Existe essa capacidade? Não, em nenhum país a gente consegue coletar de todo mundo, nem nos países desenvolvidos, tá? Então, assim, cada município, cada gestor municipal, né, tem que discutir com as suas equipes, e no manual também descreve algumas prioridades para a coleta de amostra de síndrome gripal, tá? Então, cada município vai ter que montar uma estratégia e ver, assim, qual é a sua capacidade, o que consegue também junto com a capacidade do Estado, tá? Os testes sorológicos, a doutora Lígia também falou um pouquinho de sensibilidade e especificidade e valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, né? Eu sei que tudo isso é muito confuso também, mas de modo geral, o que a gente considera, assim? Os testes sorológicos, eles têm uma sensibilidade maior, digamos, e um valor preditivo positivo maior, que é o quê? Dentre os casos positivos, a gente tem uma confiabilidade maior desses testes. Eu estou falando bem a grosso modo, tá? Quem entende dessas terminologias vai dizer, não é bem assim, realmente não é bem assim, mas é porque é confuso. Por isso que a gente considera para confirmação de caso esses resultados como reagentes no teste sorológico, tá? É diferente da especificidade, é diferente do valor preditivo negativo, que, assim, se eu tenho um resultado negativo, ele não é tão confiável. Então, a gente não pode usar ele para descartar casos. Da mesma forma que eu não posso, com o resultado negativo dele, liberar um contato intradomiciliar de um caso positivo laboratorialmente, porque eu não posso confiar nesse resultado, confiar que este contato, né, assintomático realmente é negativo, porque eu fiz um teste rápido, por exemplo, se ele tem um contato muito próximo e teve a exposição ao vírus, porque ele é um contato domiciliar, ou um contato próximo, tá? Então, por isso que nós mudamos nossas condutas e os testes sorológicos, eles já não eram utilizados para descartar casos, mas agora também não são utilizados para fins de encerramento do isolamento, tá? E assim, cada metodologia vai ter suas dificuldades. PCR ou padrão ouro? Mas posso ter um falso negativo? Sim, porque depende de uma série de fatores. Depende de como eu coletei, se eu coletei corretamente, se eu consegui coletar uma quantidade suficiente de vírus, como que eu armazenei essa amostra, como a Marley e a Sandra falaram, como que eu acondicionei, como que eu enviei essa amostra. Então, eu posso ter também um resultado negativo num teste de PCR. É muito mais difícil, porque ele é um teste melhor do que todos os outros? Sim, mas existe essa possibilidade. Então, é sempre importante a gente avaliar o histórico do paciente, a clínica, a evolução, tá? E eu acho que era isso. Eu coloquei aqui as minhas anotações. Então, amanhã a gente continua com as nossas reuniões, tá? Amanhã o horário vai ser às 4h30.
Todas essas apresentações, elas ficam gravadas lá no YouTube, nesse link que vocês estão vendo aqui no YouTube do COSEMES. Então, amanhã, a pauta da nossa reunião vai ser as notificações, os óbitos e os sistemas, tá? E na sexta a gente vai falar, então, do rastreio, do monitoramento, do isolamento, aí a gente vai falar dos fluxos de novo e a gente retoma um pouco das nossas conversas. A gente não vai abrir para perguntas, não tem como, é uma web palestra. Eu sei que vocês gostariam de falar, gostariam de trocar experiências, mas para a gente é muito difícil, porque vocês são muitos, né? São 300 municípios, quase 300 municípios, mais as gerências, mais os apoiadores. Então, seria um momento muito importante para a gente compartilhar experiências? Sim, mas a gente ainda não conseguiu pensar numa forma de fazer isso com todo mundo. Fazer várias reuniões, isso toma muito tempo. E a gente sabe que tanto vocês quanto a gente, está todo mundo com muito trabalho, né? A gente quase não descansa mais. Então, é muito difícil a gente fazer tantas reuniões, tá? Então, a gente pede que vocês continuem enviando as dúvidas pelo e-mail, coronavírus.sc@gmail.com. A gente sempre responde as dúvidas por lá. Peço que vocês deem mais uma olhadinha no manual, vejam as dúvidas agora com essas explicações, com a web de ontem, com a web de hoje, ver o que vocês entenderam, o que está difícil ainda de compreender. Se quiserem que a gente retome ainda algum slide ou alguma fala, a gente pode fazer isso também, tá? Então, esse é o espaço que a gente vai deixar aqui para vocês. Então, um abraço, obrigada pela atenção de todos, pela disponibilidade, e a gente se encontra amanhã aqui às 4h30, tá bom?